A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, evangelista Davi Nascimento. E depois de um tempo aqui distante das lições, das aulas gravadas, estamos aqui mais uma vez para aprendermos a partir do texto sagrado, a partir do estudo da Palavra de Deus, e dessa lição muito importante da revista do primeiro trimestre de 2023, revista que fala sobre a família, relacionamentos familiares, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Hoje, a lição de número 6, nós vamos estudar ela, e o título da lição é Pais Zelosos e Filhos Rebeldes. O nosso comentarista, o pastor Elianai Cabral, traz vários exemplos de famílias que passam por dificuldades. Famílias que enfrentam desafios. Porque, como eu disse aqui na lição de número 1, que foi quando eu gravei o último vídeo, a Bíblia faz questão de mostrar as mazelas humanas, os desafios que a humanidade enfrenta após a queda. Então a Bíblia não passa pano para as mazelas humanas. E sempre que a gente olha para um texto bíblico, a gente precisa entender que se trata de textos que falam de limitações, de pessoas que têm limitações, ou de circunstâncias que apresentam essas limitações. Se nós olharmos para a história de todos os personagens bíblicos, os mais exemplares, nós vamos encontrar deslizes dessas pessoas em algum momento da sua vida. E os textos que são selecionados aqui falam de situações familiares que as pessoas enfrentam problemas. Nesse caso aqui, nós vamos falar de um filho rebelde, apesar de todo o cuidado, de todo o zelo dos pais. Então, por mais que você, pai, busque, ensine o seu filho vai fazer escolhas. Essas escolhas não dependem de você. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano, inclusive para o seu filho. O seu filho que você ensinou nos caminhos do Senhor. E quantas histórias nós conhecemos de filhos que se desviaram na sua juventude, na sua adolescência. Alguns têm oportunidade de voltar, outros não. Mas o fato é que, quando a gente olha para o texto bíblico, nós encontramos histórias que retratam essa realidade. E a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, o texto áureo nos diz: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. O Paulo, o apóstolo, recomendando aos esposos, à esposa, aos filhos, como deveriam se comportar, aconselhando os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Ele recomenda que os filhos devem obedecer aos pais, porque isso agrada ao Senhor. No caso que nós vamos ler aqui, a história de Sansão, os pais seguiram as recomendações que Deus havia feito, que Deus havia passado a eles através do anjo que diz à esposa de Manoá que ela seria mãe, a estéril daria luz a um filho. Mas mesmo assim, ele resolve não obedecer os pais, não acatar os conselhos dos pais. E o fim desse homem é um fim trágico. É um tanto difícil para ele o que ele tem que enfrentar depois por causa das suas escolhas. Então, o Paulo está dizendo aos filhos, obedecer aos vossos pais. Isso é agradável e vai fazer com que você também evite problemas, assim como Sansão teve que enfrentar. Então, se tem algum filho aí assistindo essa aula, que vai estudar essa lição, esteja atento a isso. Se seus pais são pessoas tementes a Deus e têm conselhos para você, ouça. É importante a gente ouvir conselhos de pessoas mais velhas e que são comprometidas com o reino de Deus, com a vontade de Deus, principalmente quando se trata dos nossos pais, quando se trata de obreiros da casa do Senhor, dos nossos pastores. É importante a gente aprender a ouvir. É importante a gente saber
ouvir conselhos. Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. É ali que você vai encontrar sabedoria. Ouvindo conselhos de quem viveu mais, de quem já experimentou, já passou por situações. Dizem que o tolo é aquele que não aprende. Não aprende com as situações que vive. O inteligente é aquele que passa por um problema e aprende. Não erra mais. Mas o sábio é o que aprende com os erros dos outros. Não espera passar por problemas, por frustrações, por situações constrangedoras para aprender. Então aprenda a ouvir. Ouça seus pais. Ouça os seus pastores. Ouça os obreiros, o corpo ministerial, pessoas que têm interesse, que oram e intercedem por você. A verdade prática nos diz que o modo de criar e educar tem impactado no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Tem impacto, sim. Eles carregarão o ensinamento por toda a sua vida. O sábio Salomão nos diz que é necessário ensinar a criança no caminho que se deve andar. E ela, mesmo depois de envelhecer, não se desviará desse caminho. Então, a gente até sabe que alguns se desviam, mas se esquecer, jamais se esquecerá desse caminho. Quando você visita cadeias, casas de recuperação, o que a gente vai encontrar são pessoas que vêm de famílias desestruturadas. Às vezes, pessoas que cresceram sem a presença do pai, sem a presença de uma mãe. Ou então, pais que moravam na mesma casa, mas que não assumiram a responsabilidade de ensinar os seus filhos. E eu falo isso enquanto psicólogo. E a gente sabe que o impacto que tem de um pai, de uma mãe, na vida de uma criança, na vida de um filho. Então, é importante ensinar, educar. Agora, isso não quer dizer que essa pessoa, quando crescer, não possa fazer escolhas erradas. E a prova disso é Sansão. A gente vê boa parte dos filhos ao longo da vida, na história bíblica, nós vemos diversos exemplos de filhos que tiveram pais exemplares, pais presentes e que dão sequência, de uma vida equilibrada, de uma vida direcionada e guiada por Deus. Mas Sansão é alguém que mesmo o pai e a mãe se esforçando para ensinar, para cumprir o que o anjo havia dado como direção, ele resolve escolher o seu caminho, um caminho que desagradava o que seus pais esperavam para ele. A nossa leitura bíblica em classe está em Juízes, capítulo 13, do 1 ao 7, o versículo 24 também, o capítulo 14, do versículo 1 ao 3, e eu vou ler aqui o versículo 4, que o comentarista não colocou na lição, mas eu quero ler depois ele à parte. Nos diz assim o texto sagrado: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. A primeira parada aqui, porque durante essa aula eu quero focar no texto bíblico, para que de alguma forma a gente consiga trazer algumas coisas relacionadas diretamente ao texto bíblico que possa acrescentar a sua aula. Não vou adentrar tanto ao comentário, até porque o comentarista já se esforçou nesse propósito, você tem a lição aí para acompanhar. Então, a tentativa dessa aula é focar um pouco mais na história bíblica. O texto nos diz que o povo de Israel havia feito algo que era mal aos olhos do Senhor. E a gente sabe, no decorrer da história do povo de Israel, que Israel tem uma tendência a querer se voltar para a idolatria, adorar os deuses das nações vizinhas, dos povos que estão ali ainda dentro da terra de Canaã. E aí, o que Deus faz como consequência da busca deles pelo Deus dos filisteus, das divindades que os filisteus adoravam, como algumas dessas pessoas começam a cultuar
a esses deuses em busca de colheitas melhores, e aí a gente olha para Israel e critica, e a gente precisa entender que ainda hoje, muitas vezes nós estamos tentando buscar jeitinhos fora de Deus para conseguir sucesso, para conseguir alcançar uma estabilidade financeira, para conseguir uma situação de conforto. E toda vez que o ser humano busca, né, uma segurança financeira, uma segurança que não vem de Deus, essa segurança não é buscada em Deus, normalmente os resultados são de frustração. Porque qual que é a consequência? Deus deixa que nós sejamos entregues à própria sorte. E o que acontece aqui? Eles se tornam, né, oprimidos pelos filisteus. Me faz lembrar do Salmo 115, quando o salmista escreve um texto dizendo que as nações inimigas de Israel adoravam a deuses que não falavam, que não andavam, que não apalpava, que tinha mão, mas não apalpa. E ele falava assim: torne-se iguais a eles todos aqueles que as adoram. Que adoram essas imagens, tornem-se inertes, tornem sem condição de falar, tornem sem condição de se mover. E Israel está nessa situação, os filhos de Israel estão nessa condição, estão aprisionados, estão sendo subjugados pelos filisteus, tendo que pagar tributos e tributos altos. A gente vai perceber que não se trata de um relacionamento de inimizade muito grande, mas eles estão subjugados por esse povo aqui, dos quais eles estão querendo agradar, querendo adorar esses deuses, buscando mecanismos de conseguir uma boa colheita, de conseguir sucesso e prosperidade. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele conceberá a livrar Israel da mão dos filisteus. No meio de uma nação que faz o que é mal aos olhos de Deus, existe alguém sensível para ouvir a voz de Deus. Alguém que está disposto a se comunicar com o sobrenatural. E Deus encontra essa mulher e anuncia um milagre. É interessante quando a gente olha para a história de Sansão, porque Sansão faz parte de um pequeno grupo que o seu nascimento é anunciado. Nós temos aqui a história de Isaac, que é anunciada por um anjo. Nós temos também a história de João, o Batista, e de Jesus. Desses quatro, Isaac, por exemplo, não teve nenhuma recomendação de como seria a criação do garoto. No caso dos outros, há algumas considerações que o anjo faz. E nesse caso aqui de Sansão, o anjo é específico. Enquanto o voto do nazireu, que é relatado lá por Moisés, dizia de um período onde as pessoas estariam separadas, viveriam um tempo de separação para Deus, o anjo diz que esse aqui deveria ser separado por toda a sua vida desde o ventre. Desde o ventre. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão,
E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. A promessa se cumpre. Ela fala para o seu marido da promessa, o que deveria acontecer. No decorrer aqui entre o versículo 7 e o 24, Manoá ora para que Deus envie de novo esse mensageiro. E esse mensageiro aparece, fala com a sua esposa, ela chama o seu marido para que passe as instruções para o esposo. Nesse período eles entendem que se trata de um anjo de Deus que veio trazer essa mensagem a eles. E aí o versículo 24 diz que o menino nasceu, recebeu um nome e esse menino cresceu. Cresceu e o texto bíblico fala, e o Senhor o abençoou. E a gente vai perceber ao longo da história desse rapaz que mesmo pessoas que nasceram com uma promessa, que Deus abençoa, não está isenta de fazer escolhas erradas. E é isso que a gente precisa aprender com essa lição. É isso que a gente precisa aprender com a lição, e uma das formas de aprender com Sansão é saber ouvir. Saber ouvir os nossos pais, saber ouvir as pessoas que já vivenciaram experiências. E ser sábio. Lembra do ser sábio? Aprender com os erros dos outros. Não é ser inteligente. E nem muito menos ser um imbecil, que não aprende nem com os próprios erros. Juízes capítulo 14, versículo 1. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. E disse, vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhes disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Para completar, vamos ler o versículo 4, que diz assim, mas seu pai e a sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O que a gente encontra aqui é um grupo de pessoas que convive com os filisteus, mas eles são oprimidos pelos filisteus e Deus permite. O versículo 4 fala que havia uma intenção de Deus de que essas coisas acontecessem para gerar uma sensação de desconforto em Sansão, e a gente vai percebendo isso quando a mulher que ele resolve casar é ameaçada de morte e ela precisa arrancar de Sansão qual que é a resposta para o enigma, e Sansão dali cria uma situação onde ele tem que ir matar 30 filisteus. Ele sai contrariado, o seu sogro pega a mulher que deveria ser sua esposa, que já era sua esposa, e entrega a outro homem que era um padrinho de casamento. Sansão, quando retorna e descobre isso, ele incendeia a seara dos filisteus, e os filisteus, em retaliação, mata a sua esposa e o seu sogro e toda a família. E a gente vai vendo uma série de acontecimentos vindo, e Sansão tendo que lutar contra os filisteus. Até então, até antes de Sansão casar, Sansão não havia, o texto bíblico não relata nenhuma situação em que Sansão teve que lutar com filisteus. Só que nesse jogo de se interessar por mulheres dos filisteus, Sansão se torna um homem onde os olhos dele se tornam o seu guia. Ele passa a ser guiado pelos seus olhos. E aí no versículo 3 ele fala, eu vou me casar com essa, porque é essa que agrada aos meus olhos. Assim como o primeiro versículo lá de Juízes 13, né, essa situação, essa teia que vai envolvendo a nação de Israel, que eles se interessam pelos deuses dos filisteus, e aí por consequência, logo em seguida, eles se tornam oprimidos por esse povo, pelos filisteus. E Sansão experimenta algo muito parecido. Ele resolve casar com a mulher dos filisteus, da nação dos filisteus, porque fala, essa me agrada os olhos. E a consequência de Sansão
depois de cair, depois de perder a sua força, de se entregar a alguém que a todo custo tenta lhe arrancar o segredo, que a todo custo tenta descobrir qual que é o seu ponto fraco, alguém que faz com que Sansão se sinta ali confortável, cheio de si, com o ego inflado. Ele não consegue enxergar o abismo que ele estava caminhando. E a consequência é, tem os olhos vazados, furados, para que ele não enxergue mais. Alguém que se importava tanto em querer casar com uma mulher que agradava aos olhos. Alguém que faz de tudo para demonstrar a sua força e com esse poder, com essa fama, conseguir mulheres, conquistar mulheres, esse homem perde a sua visão. Se ele antes fala para os pais, me agrada aos olhos, lá na frente ele perde a visão. Ele perde a visão física, mas ele já está cego há um bom tempo. Está cego pela sua vaidade. Está cego pelo seu orgulho, por causa do seu orgulho. Tem lições importantíssimas na vida de Sansão. Quantas pessoas são bem ensinadas? Quantas pessoas são bem treinadas, bem preparadas? Quantos obreiros na casa do Senhor que foram bem instruídos e depois que a fama vem, depois que conseguem ocupar um certo espaço, depois que já conseguem sair de um patamar que estava e sobe alguns degraus, essas pessoas se deixam levar pela vaidade. Quantas famílias, quantos casamentos que no tempo da dificuldade as pessoas estão juntas, estão ali orando, lutando, batalhando, mas que depois que começa a alcançar um certo patamar, conseguem prosperar, essas pessoas muitas vezes começam a brincar com o perigo, começam a flertar com o perigo. Para além de notar o quanto Sansão desvirtuou dos seus ensinamentos, os ensinamentos que seus pais lhe deram, Sansão brinca, e a gente precisa aprender isso com Sansão, com a história de Sansão, aprender com o erro de Sansão. Não vale a pena brincar com o perigo. Não vale a pena querer viver aventuras momentâneas por causa da concupiscência dos olhos, porque é enganosa, a concupiscência dos olhos é enganosa. E quando a gente se deixa guiar muito por essas concupiscências, o que a gente encontra logo na sequência é viver uma vida de cegueira, a ponto de não perceber que as pessoas que estamos envolvidos, elas querem simplesmente nos destruir. Querem descobrir a qualquer custo o ponto fraco. Descobrir a qualquer custo como nos cegar e sermos dominados pelo nosso inimigo. Nós vamos vendo na história de Sansão um homem que vai aos poucos brincando com o perigo. Cada vez mais se envolvendo, cada vez mais se envolvendo e brincando com o perigo. Nós vemos primeiro passo de Sansão, um homem que quer se casar com uma mulher estrangeira, algo que não era permitido pela lei. Apesar do escritor do livro dos Juízes dizer que Deus tinha um plano, que era fazer com que Sansão ficasse com raiva dos filisteus. Quando ele se relaciona com aquele povo, ele percebe o quanto as pessoas são falsas, o quanto aquele povo é falso. E ele com raiva começa uma luta, começa a batalhar e a pelejar contra esse povo, a lutar por raiva, porque seus sentimentos foram frustrados. Na sequência, nós percebemos um homem que não só casou com alguém, queria casar e se afeiçoou por mulher dos filisteus, por mulher da nação dos filisteus. Nós encontramos Sansão indo se encontrar com a prostituta em Gaza. Ele vai até a Gaza para se relacionar com a prostituta. Agora não é só casar com a mulher estrangeira, é se relacionar com a prostituta, algo que a lei condenava, algo que Deus abominava. Isso só aparece no texto porque relata ali a força de Sansão, que as pessoas fecham os portões de Gaza no intuito de pegar Sansão no outro dia e acabar com a vida, dar fim à vida de Sansão, e no meio da noite Sansão sai, pega as portas da cidade,
os portões da cidade extremamente pesados e leva nas costas e sobe a montanha com ele e deixa lá em cima esses portões. Só aparece esse caso aqui sendo relatado por causa da questão da força, e o texto bíblico quer demonstrar a força que Sansão tem por causa da ação do Espírito de Deus na vida dele. E aí, quando essa força ela é apresentada no texto bíblico, é justamente associada a uma aventura de Sansão indo encontrar com a prostituta. Depois, no mesmo capítulo, nós encontramos Sansão se relacionando com uma mulher chamada Dalila, uma prostituta chamada Dalila. O texto traz o nome dessa pessoa. Sansão passa a não só ter encontros esporádicos com prostitutas, ele passa a conviver e a se entregar ao colo de uma prostituta. Então nós vamos vendo um abismo chamando outro abismo. Sansão, já cego, perdeu a visão espiritual, perdeu a dimensão do seu propósito, do seu chamado, da sua missão. E Sansão vai parar sendo entretenimento para os filisteus. Um fim trágico. Um fim trágico. Esse homem que antes tinha fama de destruir os inimigos, de vencer inimigos, ele se torna famoso sendo atração e chacota para os filisteus. O fim trágico de um homem que nasceu para ser o libertador de Israel e se torna atração e chacota para os filisteus. Alguém que deveria destruir por completo os filisteus, mas que no meio do caminho se perdeu. E não se perdeu porque faltou alguém que o instruísse. Se perdeu por causa do seu ego, por causa da sua vaidade. Então nós podemos aprender com essa lição que mesmo que os pais se esforcem o máximo para ensinar seus filhos, os seus filhos podem no meio do caminho não obedecer a esses pais. Mas toda vez que os filhos desobedecem aos pais, principalmente quando estamos falando de pais tementes a Deus, o fim é trágico. O Sansão teve a oportunidade de se arrepender. Teve a oportunidade de se vingar desses filisteus. E o texto sagrado nos diz que na sua morte, no dia da sua morte, quando ele coloca as mãos no templo de Dagon, da divindade ali dos filisteus, que eles consideram que foi Dagon que deu essa vitória a eles e que Dagon é maior do que Yahvé. Sansão coloca suas mãos nas principais colunas do templo e pede, roga a Yahvé, para que de novo dê força a ele. O texto diz que o cabelo de Sansão está crescendo, mas o fato é que ele ora, ele pede a Deus, porque a força de Sansão só vinha quando o Espírito de Deus se apoderava dele e a força sobrenatural vinha até Sansão. E ele mata mais filisteus no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Então nós vemos alguém que ainda teve a oportunidade de se arrepender, mas que viveu um fim trágico. E a gente precisa olhar para essa história bíblica e entender que as nossas escolhas têm consequências. Os pais entender que precisam ensinar, mas que não podem livrar seus filhos das escolhas erradas. E os filhos precisam entender que as escolhas erradas deles geram consequências. Consequências drásticas, consequências duras. Foi o caso de Sansão. Que Deus possa nos direcionar a ter sabedoria, ouvir de Deus o que Deus tem para os nossos filhos e ensiná-los. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós, enquanto filhos, que nós possamos seguir o bom conselho dos pais. Que nós possamos seguir os conselhos das pessoas que se interessam em passar para nós conselhos vindo diretamente de Deus. Que nós possamos receber livramento do nosso ego, da nossa vaidade. E que nós possamos não ser guiados pelos nossos olhos, mas que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um excelente final de semana. E que você possa fazer boas escolhas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Um abraço e fique na paz.